Shalom, graça e paz, queridos. Glória a Deus. Hoje, dia 27 de julho, 22 horas, e estamos dando início à nossa live profética, que temos um tempo aqui de aprendizado, discipulado, e que seja um tempo muito agradável nas nossas vidas. Possamos ser ministrados através do Espírito Santo de Deus. A Ele, a Deus, toda a honra e toda a glória. Graça e paz, Kevin. Glória a Deus. Aleluia. Vamos entrando aí, povo. Vamos nos alimentar hoje da palavra, que Deus tem um banquete para nós. Vai dando o teu like, vai compartilhando. Pastor Renato, graça e paz. Tudo bem? Depois de uma tarde maravilhosa, não tem como estar melhor, né, do que encerrar a noite com uma live abençoada. Rose, paz, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo na bênção, em nome de Jesus. Vai compartilhando aí. Compartilhando, coloca nos grupos aí do WhatsApp, vai convidando as pessoas. E vamos bombar aí no Face hoje, em nome de Jesus. Essa palavra santa e verdadeira para a nossa vida. Juliana, paz, tudo bem? Cristiane, glória a Deus. Povo santo, eleito de Deus. Paz, Karen, glória a Deus. E essa foto aí tá mudada, hein? Glória a Deus. Tudo bem? O som tá bom aí para vocês? Tá chegando legal? Pastor Chico, aleluia. Glória a Deus. Yasmin, Eric, Danilo, Deus abençoe vocês, a paz. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Vamos orar? Rogério, graça e paz, tudo bem? Louvado seja Deus aí pela tua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida, Pai, na tua presença. Cada um que está aqui comigo, Pai, nesta live, aqueles que vão estar assistindo posteriormente, que sejam, Pai, amplamente, Pai, visitados pela tua presença. Estamos no mês de julho, falando sobre libertação, que os teus filhos e filhas possam experimentar, Pai, libertação em todos os níveis. Derrama, Pai, da tua presença, derrama, Senhor, do teu amor, da tua paz. Ensina os nossos ouvidos, Pai, o nosso coração a conhecer a tua voz. Que sejamos a cada dia, Pai, direcionados por ela. Coloca, Pai, a tua vontade no nosso íntimo. Que tudo seja, meu Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nesse tempo que temos de discipulado, de live, falando hoje sobre primícias, sobre fidelidade, Deus, que dúvidas venham cair por terra, que possamos aprender, Pai, e nos alinharmos cada vez mais com a tua vontade. Assim eu oro pedindo a tua bênção sobre cada um de nós, que tenhamos um tempo aqui de alegria, um tempo de satisfação, Pai, na tua presença e de muito aprendizado hoje. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Profetiza aí na tua casa. Você viverá o maior tempo de libertação aí na tua casa, na tua família, em todos os níveis. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Ele é bom. E infinitas são as suas misericórdias. Falamos de primícia, de fidelidade, queridos. É um tema muito grande de ser falado, muito abrangente. Mas precisamos ter direcionamento em todas as coisas. Amém? Pastora Clara. E alguns princípios do Velho Testamento, estabelecidos também no Novo. Então, hoje, quando falamos de primícia, a primícia fala sobre uma bênção sobre toda a massa. Uma bênção de uma totalidade. E a igreja, o povo, não pode se esquecer dos preceitos,
daquelas estratégias que a palavra de Deus ensina para o teu povo. Qual era o diferencial no Velho Testamento? Havia ali os profetas, e os profetas davam o direcionamento para o povo. E por conta da postura de um povo diante do teu Deus, eles venciam todas as suas pelejas. Há poucos dias falamos na igreja que o Senhor peleja a tua guerra. Você vai simplesmente olhar. Você vai olhar e testemunhar a grande vitória, o grande livramento que o Senhor tem dado a você. Através do quê? De uma postura. Através de fazermos o caminho certo para a presença de Deus. Temos essa live hoje aí, talvez hoje passe de meia hora, talvez não, né? Mas a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. O importante é ter você aqui hoje, na live, a presença de Deus junto conosco, e juntos, queridos, juntos, dentro do discipulado, dentro da vontade de que Deus tem para cada um de nós, a gente possa viver essa totalidade de tudo que o Senhor prometeu. O Senhor quer construir dentro de nós uma mentalidade do reino, uma mentalidade que muitas vezes provoca um contraste com tudo aquilo que achávamos por certo. E o Senhor, através da tua palavra, através dos ensinamentos, ele vem construindo algo novo. Ele vem estabelecendo novos patamares, quebrando barreiras, onde havia abismo, trazendo acesso. Pois ele nos deu acesso. A própria palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Então nós temos acesso ao trono da graça do nosso Deus. José Francisco, graça e paz. Tudo bem? Irmã Leonice, Deus abençoe vocês aí. No princípio das primícias e da fidelidade, revela que Deus exige o quê? Ele espera de nós a primeira parte, a melhor parte de tudo e de todas as áreas da nossa vida, atuando como uma demonstração prática o quê? De honra e também de fidelidade. Há conceitos que transformam o relacionamento com o Criador. No Velho Testamento, a primícia, ela tinha um nome, era chamada bicurim, no hebraico, que faz a referência aos primeiros frutos. Então você pode dizer, mas vamos falar só sobre o Velho Testamento? Não, o Novo Testamento também fala acerca das primícias, fala acerca da fidelidade, e são preceitos estabelecidos pelo próprio Deus, para que o seu povo venha viver a totalidade da promessa. Entendam que a obediência a princípios estabelecidos por Deus, a obediência à sua palavra e atender à sua vontade, faz com que o povo de Deus, que somos nós, logremos êxito, que possamos chegar naquilo que o Senhor prometeu. Quantas pessoas não conseguem hoje viver tudo aquilo que Deus tem? Porque quando se fala de fidelidade, se fala de primícia, quando fala de se doar pela causa, acaba gerando algum tipo de desconforto, acaba gerando alguns questionamentos. Deixa eu dizer algo para você. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Devemos orar, buscar em Deus confirmações para o nosso coração, para que venhamos entender a tua palavra na íntegra. No tempo bíblico, havia duas chuvas, a seródia e a temporã. E o que o povo fazia? O povo levava a primícia dos primeiros frutos aos sacerdotes, à casa do Senhor, antes mesmo de colher o restante. E a chuva seródia era uma chuva que ela ocorria entre novembro e dezembro. E para que era essa chuva? Para umedecer a terra, aquela terra seca, aquela terra endurecida. Então vinha a primeira chuva, que era para preparar a terra para ser arada e semeada. E logo após vinha a temporã, que vinha lá pelos meses de março, de abril, antecedendo a colheita. Então essas chuvas eram de grande importância para o sucesso da agricultura. Mas olha o que o povo naquele tempo fazia. Eles levavam a primícia da totalidade, a primícia de tudo na presença do Senhor, na presença do sacerdote. Lá em Ezequiel 44:30 fala que antes de tudo, de toda obra, de todo o trabalho
eram levados as primícias diante do sacerdote, para que a bênção do sacerdote, a bênção do profeta, repousasse sobre a casa deles. Olha como era tremendo. Através do profeta vinha a palavra de Deus. Deus falava com aquela geração, com aquele povo, através dos profetas. Amém? Então, havia uma honra, havia uma condição de honra. E esse princípio da honra, quando ele é estabelecido na vida da igreja, nos dias de hoje, o Deus é o mesmo, a honra é a mesma, isso não muda. A honra é uma cultura do céu. E quando nós aprendemos a cultura do céu, nós saímos do homem natural, da mulher natural, e passamos a ser espirituais, experimentando do poder do mundo vindouro e da grandiosidade do nosso Deus. Hoje nós podemos falar de primícias, fazendo menção de Provérbios, capítulo 3, que fala que nós devemos honrar a Deus com todas as nossas primícias e de toda a nossa renda. Por quê? Porque hoje você não é agricultor, você não cria animais, mas você trabalha. Você trabalha, você tem o teu ofício, você tem o teu rendimento. Então você vai honrar a Deus o quê? Com toda a tua renda. Você vai honrar através do quê? Da primícia, que é a primeira parte, com a tua fidelidade, porque a fidelidade é algo que mostra o que já está dentro de você. Jesus fala que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, irmãos, quando nós falamos de primiciar, falamos de ser fiel a Deus, isso não pode trazer dentro de nós constrangimento, não pode trazer dúvida e nenhum tipo de desconforto, porque nós provamos que somos fiéis a Deus, não é com palavras, não é com assiduidade nos cultos, nós provamos aonde está o nosso coração, como nós colocamos à disposição do reino tudo aquilo que ele nos dá. A primícia dos teus talentos, a primícia dos teus dons. A Bíblia fala sobre a primícia do teu tempo. Sabe quando você faz um devocional, ali nas primeiras horas do dia, você acordou, ali você busca a palavra de Deus. Você está primiciando aquele dia na presença do teu Deus, na presença dele, chamando a tua graça, chamando o teu favor sobre a tua vida. Então, olha a importância disso. Quando você exerce uma função na casa de Deus, quando você tem um dom, um talento, você vai lá e entrega isso diante do Senhor. Você está primiciando isso na casa de Deus. Você está primiciando isso na vida do teu próximo e honrando o poder da aliança que você tem com Deus. Entenda isso. Romanos, capítulo 11, verso 16 diz: se forem santas as primícias da massa, igualmente será toda a sua totalidade. O que isso está dizendo? Não adianta muitas vezes você ser fiel apenas no dízimo. Você também precisa aprender o que é fazer ofertas de primícia na casa do Senhor. Ofertas de primícias, muitas vezes na vida dos teus pastores. Quando você honra os servos do Senhor, quando você honra o teu pastor, você está fazendo também com que a unção, a bênção que está sobre a vida do teu pastor, repouse sobre a tua vida. Você já se importou como está o teu pastor? Como a tua pastora está? Como os teus líderes estão? Já pensou o cuidado que você tem? Se você tem um cuidado com aquele homem que Deus coloca diante da tua vida. O que Jesus ensinou? Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe a bênção de profeta, do sacerdote. Amém? Quem recebe aquele a quem eu envio, me recebe. E aquele que honrar um dos meus pequeninos, ainda que com um copo de água fria, eu não me esquecerei. Então é Jesus falando. E essa honra, ela é uma verdade nas nossas vidas. Olha hoje, falei com você da seródia e da temporã. Quem manda a chuva? Não é Deus? Não é Deus que abre os céus? Se Deus não mandasse a chuva, a semente não ia germinar. Se Deus não mandasse a chuva, não haveria colheita. E assim é a nossa vida. Se Deus não abrir a porta, se Deus não nos direcionar aonde Ele quer, nada acontece. Se você tentar do teu jeito, no esforço do teu braço, você vai só se cansar. E no final você vai ver que correu atrás do vento.
Quando somos fiéis a Deus, quando temos a primícia como um viés, como uma verdade na nossa vida, toda a massa está abençoada. E eu pergunto a você, quem Deus vai abençoar? Você que vive na primícia, na fidelidade? Você que é fidedigno na presença de Deus? Ou quem não tem nada para apresentar? Como você tem se colocado na presença desse Deus Todo-Poderoso? Um Deus que tudo fez por você. A maior primícia que nós recebemos foi Jesus Cristo, o primogênito. O Senhor Deus entregou o seu único filho por amor a mim e a você. Entenda a força que a primícia tem. Se não fosse diferente, Deus não teria feito desse jeito, mostrando ao povo a força que tem a primícia, chamando o favor de Deus, chamando a bênção de Deus sobre a totalidade de tudo. Jesus pagou por mim e por você. O inferno se calou diante de tudo isso, porque ele venceu a morte. Onde está a morte, o teu guilhão? Ele nos chamou para fazermos parte do teu aprisco, sermos parte do teu povo, cordeiros da promessa, descendentes de Abraão, de Isaque e também de Jacó. Você é filho, filha de Deus. E como nós provamos que fazemos parte disso? Através da nossa fidelidade. A fidelidade fala de algo que está dentro de nós. Eu sempre disse, eu sempre tive comigo, que quem não é fiel a Deus, não é fiel a nada, nem ao cônjuge, nem à amizade, nem a nada, porque a fidelidade, ela precisa estar dentro de nós. Você precisa ser fidedigno. Você caminha na presença de Deus, você é um filho, uma filha de Deus, então seja fiel a Ele. Seja fiel em tua renda, seja fiel em tuas primícias, seja fiel em teu tempo, seja fiel no teu posicionamento, e você verá a glória de Deus. Veja que havia um povo preso, escravizado no Egito, porque foram ao Egito atrás de alimento, foram ao Egito atrás de comida. Se corromperam lá. Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. Mas o povo já havia se misturado com o estrangeiro. Havia um novo povo ali chamado populacho. Um povo que questionava tudo o que Moisés fazia. Questionava tudo o que Deus fazia. E na igreja não é diferente. Até nós entendemos a cultura do céu, entendemos a obra de Deus, há muito questionamento dentro de nós, porque viemos de uma cultura diferente, viemos muitas vezes de outros lugares, então quando chega há um choque de tudo isso dentro de nós. Por isso devemos buscar em Deus e pedir para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, senão nós vamos viver, queridos, na igreja por muitos anos, sem viver a promessa. Lembra de um povo que andou 40 anos em círculo, uma caminhada que era de 3 dias, a Bíblia ensina. E por que Deus conduziu o povo pelo deserto? Porque se tivesse ido pelo caminho mais fácil, muitos voltariam para o Egito, porque a sua mente estava lá na escravidão. E nós, queridos, vivemos do novo, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Deus tem uma história nova para mim e para você. Creia nisso. Creia nas palavras que são liberadas sobre a tua vida, sobre a tua casa. São direcionadas do trono de Deus, do Todo-Poderoso, para o seio da tua família, para o centro do teu coração. E o teu coração precisa estar centralizado aí na vontade do Pai. Esse é o segredo. Não se apartar da palavra. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas ter um propósito fito. Você decidiu entrar pela porta deste aprisco? Deus tem dado alimento para você? Deus tem dado descanso para a tua alma? Glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida. Agora entenda o princípio de viver a promessa. Pois para viver a promessa como um todo, está ligada ao cumprimento de toda a sua palavra. Está ligado também a um coração fiel, a um coração fidedigno, disposto a obedecer. Quantas pessoas questionam? Quantas pessoas querem fazer do teu jeito? Mas nós não fomos chamados, queridos, para analisar ou para questionar. Nós somos chamados para obedecer. Fomos chamados para crer.
de todo o nosso coração. E tire suas próprias conclusões. O que Deus tem feito na tua vida? Não é que vale muito a pena servir a este Deus? Como Ele é poderoso. Olha de onde Ele te resgatou. Olha o que Ele está fazendo com a tua vida e com a tua família. Qual é o tempo que você já enfrentou da luta, da prova, da guerra, e você venceu tudo? Ou ainda está lutando, mas a vitória é certa, porque as misericórdias de Deus, ela é contigo, ela é sobre a tua casa. Você é um homem, uma mulher, lavado, remida pelo sangue do Cordeiro. Deus já disse a você, através da tua palavra, que você é uma nação santa. Eu, você, somos um povo santo, eleitos de Deus. E o Espírito de Deus está sobre nós. E o que fazemos com isso? Sempre vai haver, queridos, os questionamentos. Sempre vai haver os que não concordam. Mas a palavra já diz que há diferença entre o justo e o ímpio. Aquele que serve e o que não serve. Eu espero que você que está me ouvindo hoje seja o que serve. E vai viver toda a diferença daquilo que Deus tem como uma totalidade de uma promessa. Amém? Deus, ele o tempo todo está nos olhando. A consagração à santidade, ou entregar a primeira parte de tudo, é um ato de fé em prática. O povo ofertava antes de colher e vivia. A fidelidade era uma resposta de uma aliança. A fidelidade não é um ato isolado, mas a manutenção contínua do compromisso da aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? A fidelidade, ela é a manutenção de tudo isso. Quando nós entregamos um dízimo na casa de Deus, nós fazemos isso com amor, fazemos isso como adoração a Deus, e Ele recebe. Amém? Por isso a Bíblia diz que tem que ser com alegria, não é por constrangimento. Com alegria, você tem que entender que Ele vai suprir a tua necessidade. Você não pode fazer nada para Deus com a mentalidade assim, mas não vai faltar. Será que se eu fizer, eu não vou conseguir honrar os meus compromissos? Se você tem esse pensamento, já está faltando fé dentro de você. Porque imagina aquele povo da agricultura, aguardando a chuva serode, a temporã. Eu não vou dar essas sementes, eu não vou dar esses frutos na casa do Senhor, porque vai faltar. Se eles pensassem assim, verdadeiramente faltaria. Porque é o Senhor que mandava a chuva, a seródia e a temporã. E hoje não é diferente. Às vezes você não sabe o que vai acontecer. Você cria expectativas, você fica esperando que amanhã seja melhor que hoje, e por aí vai. Mas o amanhã só vai ser melhor se você semear hoje, porque a sua semeadura é de hoje, a tua fidelidade de hoje, é a tua colheita de amanhã, é a tua colheita do futuro. E quando nós entendemos que o nosso coração, ele está em Deus, o nosso coração está nas coisas do alto, entendemos que aqui somos mordomos. Estamos aqui apenas cuidando, curando daquilo que o Senhor nos deu. E o que o Senhor deu a mim e deu a você, tudo de bom, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Hoje talvez você está aí aposentado, desfrutando agora de uma vida inteira de dureza, de trabalho, de árduo, mas hoje você tem um tempo, e esse tempo você pode dedicar na casa do Senhor, você pode primiciar o teu ofício, aquilo que você sabe fazer, apresentar, levantar mãos santas diante do Senhor. Esta é a chamada de Deus. Sabe, quando você, por exemplo, está ali servindo de um diaconato, quando você está na adoração, você está apresentando diante de Deus a tua primícia. Mas o maior ainda é quando não está ninguém vendo. É quando está só você e Deus no secreto. A igreja está com as portas fechadas, mas você está ali, adornando, limpando. Ninguém está te vendo, não tem holofote em cima de você. Somente você e Deus. E Ele é o galardoador. E o teu trabalho no Senhor não é em vão. Então aprenda. Aprenda a primiciar tudo diante de Deus. Primicie o teu tempo. Primicie da tua renda. Primicie dos teus dons. E deixa Deus te surpreender, porque Ele vai te surpreender. Quanto mais semeamos, quanto mais investimos no reino de Deus, maior será, queridos, a nossa colheita.
um Deus que diz que vai suprir toda a tua necessidade em glória. Você não crê? Você não acredita que essa palavra é fiel? Quando diz lá que ele que dá a semente para o que semeia, ué, se não tivesse semente, como teria colheita? Se comemos todas as sementes, como vai ter colheita? Uma hora vai acabar. Uma hora os céus vão se fechar. Mas nós somos chamados, eu e você fomos chamados para viver céus abertos. Você recebe isso? Fomos chamados para viver a totalidade da promessa. Então, que você tenha isso em teu coração. Primícia e fidelidade andam juntos. A fidelidade ela é a resposta, ela é a manutenção de tudo. Porque não adianta dizer eu amo a Deus, eu creio em Deus, se a sua atitude, o teu coração não demonstra isso. Porque Deus ele esquadrinha a mente e o coração. Deus conhece você, Deus conhece as tuas intenções, Deus conhece as tuas forças e também as tuas fraquezas. E eu quero dizer a você, se lança. Se você crê neste Deus que eu prego a você nessa noite, se você tem fé nesse Deus que eu estou falando hoje, nosso Deus, se lance. Peça para Ele tirar toda a dúvida do teu coração. Peça para Ele tirar do teu coração toda a mágoa, toda a machucadura que você tem, que você carrega, muitas vezes dentro do teu coração. E diga para Ele, Senhor, eu quero viver um tempo novo. Eu quero viver este tempo da promessa. Talvez você diga assim, mas para mim está muito bom, mas eu quero dizer a você, Deus tem mais, muito mais, para derramar sobre a tua vida. Mas nós só vamos passar de nível quando nós concluirmos a fase, quando o Senhor realmente saber aonde o teu coração está. Se é nele, como diz lá em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou se o teu coração está nas coisas. Tudo que o dinheiro pode comprar tem prazo de validade, se consome, mas aquilo que o Senhor tem para você são coisas eternas, são atemporais, amém? Deus tem coisas eternas para você. Você é fruto dos sonhos de Deus. Receba isso aí na tua casa. Que essa palavra ela esteja confortando o teu coração, venha trazer um direcionamento para a tua vida. Busque viver isso. Busque praticar os ensinamentos da palavra. Busque viver a amplitude, dê vazão ao Espírito. Você pode fazer mais. Eu posso fazer mais. E juntos somos mais fortes. O Senhor conta com você. Por isso Jesus se entregou naquela cruz, para fazer de você um vitorioso e uma vitoriosa, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Essa história é viva e ela continua sendo escrita nos dias de hoje através de você, através do teu testemunho. E grande é a obra do Senhor na tua casa. Ei, parece que está desmoronando, pois receba isso aí no teu coração. Antes de vir a bênção, vem a luta. Vem a guerra, para depois vir a vitória. Antes de colher os frutos, tem que arar a terra, tem que semear, tem que adubar, tem que regar, dá trabalho. Mas quando vem a colheita, queridos, a colheita ela é abundante. É sobre isso que a palavra de Deus está falando. O Senhor tem para você uma colheita abundante. O Senhor tem para mim e para você bênçãos sem medidas. Amém? Então você esteja colocando o teu pedido de oração aí. Você pode mandar no direct, pode mandar no WhatsApp da igreja. Eu, a bispa, estamos à disposição para colocar a tua causa diante do Senhor. Há um ministério de intercessão poderoso na igreja Shekinah. Um povo que entendeu o teu chamado, entendeu a tua responsabilidade diante do reino de Deus. Há aí na live hoje líderes de célula, pessoas engajadas, comprometidas com almas, ganhar almas, lançar a rede. Grande a obra, queridos. E nós vamos movimentar e vamos encher o céu de almas. Eu e você, ganhadores de alma, você tem um chamado e você vai viver essa totalidade em todas as coisas,
Você recebe isso? Você pode colocar um amém aí, deixar o teu like. Amém? Vamos nos expressar nesta live. Esse mês de julho não acabou ainda. É libertação, queridos. Às vezes tem alguém da tua família aí no vício, nas drogas. Profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Deus é contigo. Há uma unção sobre a tua vida. E já caiu por terra todas essas setas, estes laços do inimigo. Já caíram por terra. Porque maior é a unção que está sobre mim e sobre ti. E quem nos garante isso é a palavra poderosa do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. E o tempo nosso aqui passa rápido, como eu falei. Enquanto a primícia representa o início, a prioridade, a fidelidade representa a constância. Ela é testada na obediência diária e na devolução regular daquilo que pertence ao Senhor. Então veja, o dízimo é o que? A devolução regular do que pertence ao Senhor. O dízimo não é teu. O dízimo é do Senhor. E essa é a qualidade de um servo, esta é a qualidade de um discípulo. E este é o poder da aliança. Quem frequenta a casa de Deus e não é fiel, ele ainda não entendeu o propósito, ele ainda não se viu como da casa. Porque Deus, ele manda tudo para você, mas ele coloca lá que 10% é dele. 90% é teu. E quando nós temos essa aliança com Deus, nós experimentamos do poder do mundo vindouro e das grandiosidades de Deus para com a nossa vida. A prova do coração é como eu falei a vocês há pouco. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se falar de finanças te gera desconforto, o teu coração ainda não está no Deus da promessa. O teu coração ainda está nas coisas palpáveis, materiais. Eu digo para você, tudo isso aí vai passar, queridos. Tudo isso é vaidade. Junte tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não come. Que o teu nome esteja no livro da vida, e quando abrir o livro das obras esteja repleto do que você entregou e do que você fez na presença de Deus. E isso possa falar ao teu respeito. Porque o que fala ao teu e ao meu respeito diante de Deus não é o glória a Deus e o aleluia que falamos no culto, os louvores que entoamos. O que fala diante de você, o que fala a teu respeito diante de Deus, é a tua conduta, é a tua fidelidade, é como você se porta diante dele. Você precisa ter uma aliança com Deus. Se não tem, faça. Se não tem, a partir de hoje, fala, Senhor, eu vou andar. Eu quero dizer que você vai experimentar coisas que não experimentou ainda. Você vai chegar a lugares que você nem imaginou chegar. Às vezes você tem orado por uma porta, você tem orado por uma condição, e isso está retido por conta do coração duro. Mas quando você colocar Deus à frente e entender de uma vez por todas que você depende dele, ele é o mantenedor, ele cuida de todas as coisas. Aí você vai viver essa intensidade da promessa. Que esta palavra esteja sobre a tua vida, sobre o teu coração. Ela venha cair numa boa terra essa noite. Que você possa colher grandes frutos na tua vida. Que venha uma colheita abundante sobre a tua casa, sobre a tua família. E todos possam ver a diferença daquele que serve, daquele que entende e pratica a palavra. Paulo já disse, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Muitos ouvem, poucos colocam em prática. Aqueles que colocam em prática se destacam, como Davi e como muitos outros que a Bíblia relata aí. Amém? Quando nós estamos dispostos a ouvir e a obedecer, fazemos história, através de Deus que escreve essa história através das nossas vidas. Eu vou ficando por aqui, amém? Não vou me alongar muito, não vou estender muito a live. O propósito não é o tempo, mas a qualidade daquilo que recebemos. Muita informação também gera confusão. Precisamos ser objetivos, amém? No propósito, naquilo que Deus nos tem. E hoje, nesse discipulado, hoje foi uma live de discipulado, que Deus possa estar falando com você. Essa palavra venha falar dentro de você de uma maneira agradável e poderosíssima. Amém? Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. E até quinta-feira, se assim o Senhor,
o nosso Deus nos permitir. Shalom, graça e paz.